Ah, tá. Não, beleza, beleza. E aí, quem que chegou? Quem que chegou? Quem que tá aí? Estamos em 50 pessoas na sala. Que é isso, hein, velho? Você tá louco. Deixa eu deixar aqui no chat aqui para ficar vendo aqui a galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Henrique, bom dia, Emanuele, bom dia, Vinícius. Sem folha eu consegui. Ai, aula, pedrada. Ai, Emanuele. Opa, 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 opa. E aí, velho? É o seguinte, cara. Na última aula, a gente começou a falar a respeito desse camarada, né? Desse monstro, tá? Chamado Fernando Pessoa. Você quer deixar aberta a apostila? Deixa a apostila aberta lá. Abra a apostila lá na página. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Página 140. Página 140 da apostila. O modernismo em Portugal. Aí, ontem, né, cara, eu dediquei em falar a respeito do mapa rosa. Falei a respeito. Página 140, isso mesmo. Falei a respeito do fim da monarquia em Portugal. Isso vai causar um determinado desconforto em Portugal, e é legal falar a respeito desse desconforto, porque você percebe esse desconforto hoje. Então, é um Portugal polarizado, tá? Aqueles que são a favor da República, aqueles que são a favor do Império, igual hoje, igualzinho. Uns são Bolsonaro e outros são Lula, e não há lugar para mais nada. Não há lugar para mais nada. As pessoas nem conversar mais, elas conversam mais, entendeu? Então as pessoas discutem, saem do grupo da família e vira um rolo desgraçado, entendeu? Ou não são nada. Tem também pessoal de nada tal, mas a bem da verdade é que a gente percebe uma determinada polarização, né? Aí os caras podem agitar do jeito que for, não tem lugar para mais nada. Só tem lugar para Bolsonaro, só tem lugar para Lula. Era mais ou menos a ideia de Portugal. Assim como no Brasil, Machado de Assis configurou bem, né? Que não existia tal um ruído. Vocês estão ouvindo? Isso aqui é meu fone, velho? Vocês ouvem que tem um ruído? Tem, não tem? Ô Pedro, será que o áudio aqui da sala. Será que... Professor, eu não tô escutando ruído nenhum, não. Eu tô escutando, cara. Ou tem algum microfone aberto, ou no caso aqui, o áudio da sala. Não sei se ele tá aberto ou não tá aberto, ou não, tá fechado. Será que é meu fone, cara? Será? Eu tô ouvindo um ruído, bicho. Tira o fone. Tirei o fone. Não tem ruído nenhum. Será que é meu fone? Deve ser, né? Deve Tá, tô ser. sem fone. Tô sem fone. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Bem, bem. Sim, sim. Então tá beleza. Então vamos pra cima, então. Então larga a mão de fone, então. O fone já deve estar estragado já, né? Isso aqui é um... Eu acho que... O que é isso aqui? Eu acho que ele é um... Eu não sei o que ele é. Eu não sei o que ele é. Ah, ele é o JBL, cara. Não era pra ter estragado, né? JBL. Fone da Flor. Se eu estraguei o microfone da Flor, tô na vala. Levar um cacete hoje em casa. Se eu não aparecer semana que vem, tá? Porque eu morri, tá bom? Bom, eu não vou mesmo semana que vem, né? Semana que vem é feriado. Tem tudo isso também. Então, se eu morrer, vocês vão ficar... Vão saber uns 15 dias depois. Então, o professor Gessé morreu. Foi Covid? Não, a mulher deu um pau nele. Deu um soco nele. Muito. Estou aqui com o casaco da 14ª Companhia de Polícia do Exército, tropa de elite do Exército Brasileiro. Cê é louco, irmão. 14ª CIAPE. Brasil. Entendeu? Você tá doido, irmão. Eu vi a bandeira nacional sendo hasteada, irmão. Você tá doido. Eu fiz juramento à bandeira, velho. Eu jurei lealdade à minha pátria, né? Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Você tá louco. Volta a falar do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa vivia nesse Portugal, esse Portugal fragmentado, esse Portugal polarizado. E a gente tem também uma Europa polarizada, uma Europa fragmentada. O que isso vai fazer? Vai fazer com que essa poesia de Fernando Pessoa aconteça um fenômeno único, né? Não tem fenômeno igual à poesia de Fernando Pessoa, tá? Então ela tem algo muito peculiar, muito particular. Eu cheguei a contar, né, que o Fernando Pessoa era novinho e o pai dele morreu. Contei, não contei?
O pai dele Contou. morreu, contei, né? E aí ele faz o primeiro poeminha dele com 5 anos de idade. Deve ser coisa linda, eu procurei, né? Lembra mesmo, eu procurei, não consegui encontrar. O poema que ele faz para a mãe dele, falando, mãe, não me deixa, tal. A mãe levou. Então ele tem toda a primeira formação dele em língua inglesa, tá? Importante isso é um divisor, isso é muito importante, tá? Para você sentir mais ou menos como é que é o cara, como é que é a pancada, abre aí para nós na página 140 e nós vamos ler esse poema dele aqui e vamos tentar raciocinar alguma coisa a respeito dele, tá bom? Página 140, o nome da poesia é Autopsicografia. Bom, se é uma psicografia, então é uma literatura que é feita psicografada, então é algo do espírito, algo do além. Mas olha que curioso, é uma autopsicografia, quer dizer, uma psicografia dele mesmo, ou da alma dele mesmo. Sabe lá Deus, como é que explica isso, né? E aí a gente vai ter talvez uma das definições de poeta, ou uma definição de literatura das mais famosas, né? Então eu usei durante muito tempo a definição do Merleau-Ponty, usei com vocês, né? A literatura é uma tentativa... Ah, Maria Eduardo, saiu da reunião. A literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Mas para Fernando Pessoa, ele também define o poeta. Vamos tentar? Pega aí a apostila aqui. Eu não estou ouvindo nada. Como assim? Você não está me ouvindo, Emanuele? Ficou ruim para ouvir? Emanuele? Eu tô ouvindo de boa, professor. Ah, tá ouvindo bom. Então, beleza. O ruído mesmo. Ah, você não estava ouvindo ruído, né? Verdade, desculpa. Então tá, me acompanha aqui no poema, então? Vou ler, hein? Autopsicografia. O que é o poeta? O poeta é um fingidor. Fechou? Legal, né? O que é o poeta? O poeta é um fingidor. Esses 4 versos, eu quero que alguém explique para mim, esses 4 versos, pode ser? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Agora bugou geral, bugou a gurizada geral. Quem vai explicar para mim? O que o poeta é? O poeta é um fingidor. Só que é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Eu tive a oportunidade de falar com o pessoal do segundo B ontem a respeito disso, né? Então veja bem, o que o poeta é? O poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que na verdade ele sente. Só que não para aí. Dá uma olhada. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Quem vai explicar o coração, né? O poeta não consegue explicar. Porque o poeta, ele é um fingidor, tão somente. Mas é um fingidor que finge ter uma dor que, na verdade, ele sente. Fechou? É disso que nós estamos falando. Pois bem, se nós estamos falando de um Portugal fragmentado, se nós estamos falando de uma Europa fragmentada, então, provavelmente, a gente vai começar a falar de um poeta fragmentado. Vamos tentar? Me acompanha aqui, isso daqui já está no seu WhatsApp, tá bom? Fernando Pessoa, ele sempre assim, tá? Nunca se casou. O camarada que cuidava muito do bigode dele, sempre com esse chapéuzinho, diz que sempre uma pessoa de uma vestimenta impecável, tá? O Fernando não trabalhava muito, tá? Então ele conseguiu um emprego, por exemplo, de tradutor. Ele trabalhava na segunda e na terça, tá massa, irmão. Trabalhar segunda e terça, tá massa, entendeu? E aí ele não trabalhava mais, né? Trabalhava aí para ele, né? No caso, fazia poesia e escrevia, tá? Mas não gostava de empregos para fora. Olha só, o que é uma lira moderna portuguesa? Bom, 2 polaridades, tá? Uma lírica intelectualizada, de grande rigor formal, iniciada por Mallarmé e continuada por Valéry, que são poetas simbolistas, tá? Pela qual a poesia deve ser a festa do intelecto. Então você tem que ler a poesia e falar assim, nossa, irmão, o que esse cara tá falando, velho? Contudo, nós temos também já os dadaístas. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma lírica fortemente livre, a lógica, quer dizer, fora de toda lógica, iniciada por Rimbaud, tá? E elevada às últimas consequências pelos poetas surrealistas. No caso aqui, ele citando o André Breton, né, que era dadaísta e depois virou surrealista.
pelo qual a poesia deve ser a derrocada do intelecto. Por que a arte tem que comunicar alguma coisa? Então a arte pode comunicar essencialmente nada, que era o que os dadaístas pregavam, ou a arte ela pode comunicar o quê? Aquilo que é indecifrável, aquilo que é incomunicável, fugindo de toda lógica, assim como os surrealistas pensavam e assim como os surrealistas se apropriavam do sonho. Tudo bem até aí? Vamos lá. É marcada por uma tensão entre forças cerebrais, tá? De uma lírica altamente intelectualizada e um impulso anárquico, que é uma lírica livre de toda lógica, herdada dos dadaístas e herdada dos surrealistas, tá? Então, veja bem, do mesma forma que eu tenho um Portugal altamente, ou melhor, uma Europa altamente intelectualizada, eu tenho uma obra uma Europa que cultua uma arte totalmente desprovida de qualquer lógica, uma arte alógica. Então, você vê, eu tenho um mundo polarizado, eu tenho uma Europa polarizada. Características comuns a todos os artistas de vanguarda moderna, a ruptura com a tradição cultural. Então, o que os modernistas quiseram? Romper com a tradição artística. Lembra, o conceito grego de arte, a arte como manifestação da beleza. E o desejo de criar uma nova estética. Não foi assim que os cubistas tentaram? Os cubistas tentaram uma nova geometria, uma nova estética, uma nova perspectiva das coisas. Em face à crise da humanidade provocada pelos horrores do entre guerras. Então, veja bem, se eu estou numa Europa altamente intelectualizada, eu deveria ter algo melhor do que a guerra. Aí eu passei para vocês, né, cara? O Fly Boys. Alguém assistiu o Fly Boys? Deu tempo de assistir? Não assistiu? Eu também não assisti. Eu falei para você assistir, falei que eu ia assistir, mas não deu tempo. Mas assiste o Fly Boys, tá? Fly Boys é top. Alguém reposta o link aqui? Alguém tem salvo o link aí? Reposta o link aqui para nós aqui. Fly Boys, cara, que filme top, cara. Você tá louco. Eu vou assistir de novo, tá? Assiste de novo. Fly Boys, ele se apaixona pela menina. A menina, ela tem que cuidar dos irmãos, então ela trabalha como lavadeira, sabe? E um dos empregos que ela tem como lavadeira é num prostíbulo. Aí ele cai com o avião dele e ele é salvo e é deixado no prostíbulo. Ele acha que ela é prostituta, entendeu? Aí ele meio que conversa com ela e tal, mas daí ele não fala francês, então ele não consegue entender a situação. Cara, é muito legal o filme, cara. Assiste o filme lá, Fly Boys. Alguém já postou aí já o link? Henrique. Cara, você sempre pode contar com o Henrique, irmão, meu camarada. Vamos lá então, Henrique. Vamos lá. Então, é uma ruptura. Por quê? Por causa das guerras. Então, eu tenho a Primeira Guerra e eu tenho a Segunda Guerra. O espaço entre a Primeira e a Segunda Guerra são chamados de entre-guerras. Por quê? Porque é uma iminência que a Segunda Guerra iria acontecer. Entendeu? Era quase que um consenso, tá? Tá bom, então. Bom lá, e essa lírica moderna? A poesia vanguardista moderna é a poesia da sugestão, ou seja, tende mais a sugerir do que a comunicar, uma herança surrealista, tá? A poesia deve provocar no leitor apenas uma sugestão mágica, sem nenhuma pretensão de ser compreendida. Então, uma poesia altamente alógica, assim diriam os dadaístas, tá? O poeta moderno agride o leitor com seus versos inefáveis. O que são versos inefáveis? Eles são incompreensíveis, eles são inexplicáveis, alimentando-se do prazer aristocrático do quê? De ser uma alma não compreendida. Esse é o sentimento de um determinado prazer da aristocracia. Irmão, eu sou muito inteligente, você não consegue me entender mesmo, entendeu? Então eu sou feito para poucos entenderem, tá? Muito bem. Aí eu tenho uma crise de conceito de personalidade. Quem já detectou isso foram os modernistas no início do século, cara. A redução do ser humano a um número. Aí fala para mim, essa é ou não é a tônica da nossa pós-modernidade? Nós nos descaricaturamos. Nós nos descaracterizamos e nos tornamos apenas o quê? O IP. Então você está no computador, quem que você é? Você é o número daquele computador. Você é um IP. Você está no celular, você é o número do celular. Qual que é o número do celular? MEI, né? E-MEI
é o número do celular. Então, a gente foi reduzido a um CPF, a gente foi reduzido a um RG. Então, é a redução do ser humano a números, tá? A lírica moderna é a poesia da dissonância, a poesia de um homem fragmentado em crise num mundo igualmente fragmentado e também um mundo em crise, tá? Então, essa lírica moderna, ela vai tentar refletir. E quem reflete muito mais isso de maneira peculiar, de maneira muito particular, foi o nosso amigo Fernando Pessoa. Vamos chegar no meio da questão daqui a pouquinho. Pois bem, não há mais lugar para uma totalidade. Então, as pessoas não têm como mais serem unânimes sobre nada, né? Já dizia, alguém falou, né, que a unanimidade é burra, tá? A totalidade é sempre falsa, porque está estilhaçada, e o seu estilhaçamento produz uma cisão no sujeito que se divide entre o sujeito poético e o sujeito empírico, que é aquele homem que percebe o mundo. Então, nós temos um homem fragmentado também, um homem dividido. Eu tenho alguma observação aqui, deixa eu ver aqui, qual que é? Deixa eu ver, eu acho que eu sei o que é. Eu deixei meu WhatsApp aberto aqui, ó. Tá vendo? Tá aberto. Deixa eu sair aqui, deixa eu desconectar, preciso dele agora. Desconectar, florzinha conversando. Deixa eu perguntar, eu dobrei a tela? Eu não dobrei a tela, cara. Eu tô falando aqui sem dobrar a tela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu dobrar a tela. Pronto, agora a tela tá dobrada. Fechou. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu voltar no início. Ó. Esses slides aqui, todos eles já estão no seu WhatsApp, tá? Então, estamos falando a respeito do Fernando Pessoa, modernismo em Portugal. Aí o Fernando Pessoa que eu falei para vocês, olha o bigodinho dele, o óculosinho, chapéuzinho, sempre muito bem vestido. Falei dessas polaridades, né? Dessa poesia fragmentada, essa tensão cerebral, essa poesia de sugestão, tá? E falei dessa fragmentação, né? A pessoa fragmentada, quer dizer, desculpa, essa sociedade fragmentada, uma poesia de sugestão. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho a crise do conceito da personalidade, tá? A redução do ser humano ao número, a lírica moderna e a poesia da dissonância. O homem fragmentado e em crise no mundo igualmente fragmentado. E aí, o que eu tenho? Eu não tenho mais uma totaliedade. Eu não consigo falar, estou gripado. E aí eu tenho o quê? A fragmentação do próprio Fernando Pessoa, que envolve um ato de fingimento que se completa na utilização de várias linguagens veladoras do sujeito como um ser múltiplo. Parece que Fernando Pessoa levou ao extremo a fragmentação, que chegou ele mesmo à despersonalização. Por quê? Porque Fernando Pessoa, cara, ele vai ser responsável, eu já repeti isso, já falei, vou repetir, por um processo único na produção poética. Ele vai criar personagens poéticos. Como o Fernando Pessoa não consegue refletir toda a polaridade, toda a fragmentação da sua época, o que ele faz? Ele cria pessoas. Essas pessoas são pessoas poéticas, tá? Isso tem nome, tá? Isso é chamado de heterônimo, tá? Criou não um, mas vários sujeitos líricos. Entende esses sujeitos líricos como personas, como máscaras, como criações, como personagens. Pessoas que um dia nasceram, viveram, produzem, fazem poesia, cada um com a sua característica. Qual que é a diferença? Elas não existem no mundo físico. Não são pessoas físicas. São pessoas que existem somente na mente perturbada de Fernando Pessoa. É uma perturbação, irmão. Aí, ó, eu tenho aqui uma representação. Nós vamos entender que este daqui vai ser considerado o Alberto Caeiro, o mais velho e o mestre heterônimo. Esse daqui, o Ricardo Reis. E esse daqui, o Alberto de Oliveira. Vamos lá? Faz comigo aqui, ó. Vamos começar. Alberto Caeiro. Sempre lembrando, todos eles são Fernando Pessoa. Mas são as pessoas, ó, que o Fernando Pessoa criou. Isso são chamados de heterônimos, tá? Alberto Caeiro era o mestre de todos os heterônimos. Além de ser mestre do próprio Fernando Pessoa, nascido em 16 de abril de 1889. Ele é mais velho que todo mundo aqui, tá? Eu acho que é mais velho que o próprio Fernando Pessoa. Deixa eu ver quanto que o Fernando Pessoa nasceu. Em 88. Ele nasceu... Não, o Fernando Pessoa é mais velho que ele.
Era órfão de pai, como o próprio Fernando Pessoa, e mãe, e viveu a vida inteira no campo com a tia, tá? Fruto de um local bucólico, Caeiro defende a simplicidade da vida e seus pensamentos são extraídos do contato com a natureza e a vida simples. Ele procurava ver o real como a realidade se configura de maneira simples, tá? Importante dizer, tá? Alberto Caeiro não fez faculdade, tá? Então ele é um dos que não tem diploma. Continua ali. Acreditava que os pensamentos do poeta, ou melhor, as suas sensações, eram obtidas por meio dos sentidos e do ser humano, sem a interferência do pensamento humano. Para ele, as coisas eram como eram. Não havia necessidade de pensar. Tudo era objetivo. Para fazer um contraponto, eu sempre gosto de pensar que Alberto Caeiro é o Manuel de Barros português, tá? Então, a vida no campo, a natureza é a sua cosmovisão. E ela vai refletir o quê? O mundo que o cerca. Dá uma olhada na poesia de Alberto Caeiro, chamado Mestre Heterônimo, tá? Sempre lembrando, eu estou falando de um personagem criado pelo Fernando Pessoa. Essa pessoa não existe no mundo físico, ela existe na mente do Fernando Pessoa. Ele assina como Alberto Caeiro. Ele fala de quando Alberto Caeiro nasceu, quando ele nasceu, inclusive Alberto Caeiro é um dos poucos que morreu, tá? Ele mata Alberto Caeiro. Então vamos lá. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo. Oh, meu Deus do céu. Quantas pessoas precisam de óculos, né, cara? Precisam ver o mundo de maneira diferente. Eu sou do tamanho do que eu vejo. Se você quiser ver pouco, você vai ser uma pessoa pequena. Agora, se você quiser ver muito, você vai ser do tamanho do que você vê. E não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena. É que aqui, na minha casa, no cimo deste outeiro da cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornamos-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Alberto Caeiro. Fechou? Então, Alberto Caeiro é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Tudo bem até aí? Você está entendendo o que está acontecendo? Alberto Caeiro, ou melhor, Fernando Pessoa está criando personagens poéticos, tá? Então, o primeiro que a gente viu foi o Alberto, chamado Alberto Caeiro, tá? Alberto Caeiro é inclusive chamado de mestre heterônimo. Ele é o mestre do próprio Fernando Pessoa. Vamos falar de outro personagem. São 3, tá? Outro personagem de Fernando Pessoa, o Ricardo Reis. O Ricardo Reis já é um poeta ligado à modernidade, tá? Oh, desculpa, ligado à tradição clássica. Tudo que diz respeito à tradição clássica é o Ricardo Reis. Então, ele, inclusive, ele sai de Portugal porque não admite a proclamação da República. Ele é um imperialista por convicção, tá? Nascido em 19 de novembro de 87, no Porto, na cidade do Porto, Ricardo Reis tinha formação em medicina, era médico por formação, tá? Esse daí já é formado. Exilou-se no Brasil porque não concordava com a proclamação da República Portuguesa. É uma face de Fernando Pessoa ligada ao quê? Ao clássico, à cultura greco-latina, à tradição literária, que diz que a arte é a manifestação da beleza. Então, sempre quando você vir menções à mitologia grega, etc., nós estamos falando de Ricardo Reis. Ricardo Reis valorizava a vida campestre, assim como o próprio Alberto Caeiro, tá? Mas, ao contrário de Caeiro, ele não se sente feliz e integrado à natureza, sentindo-se fruto de uma sociedade decadente que caminha para a destruição. Para Reis, o destino de todos já havia sido traçado, só restava a vida ao máximo. Então, ele prega o carpe diem. Vamos lá? Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra das árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses, tá vendo? A invocação aos deuses.
Vê de longe a vida, nunca os interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Deus com letra minúscula, por quê? Porque ele faz referência à mitologia. Mais serenamente imitam o Olimpo, tá vendo? De novo, menção à mitologia, tá? No teu coração, os deuses são deuses porque não se pensam, certo? Ricardo Reis. Agora dá uma olhada nesse poema aqui. Para ser grande. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha. Porque alta vive. Ah, Ricardo Reis, desgraçado, hein, velho? Você tá louco, irmão. Ricardo Reis, ser inteiro. A mania que a gente tem de fazer as coisas pela metade, fazer as coisas porcaria, né, irmão? Ricardo Reis fala para nós, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Já pensou? Se nós nos dedicássemos ao máximo em tudo aquilo que fôssemos fazer? Este é o conselho de Ricardo Reis, tá? E ele compara, né? Por que a lua aparece em todo o lago? Porque ela alta vive, irmão. Então ela vive muito alto. Por isso que ela aparece em cada lago. Ricardo Reis, velho. Tudo bem para Ricardo Reis? Então vamos lá. Alberto Caeiro, ligado ao campo e à vida simples, ele não era formado, tá? Alberto Caeiro. Já Ricardo Reis era médico de formação. Ricardo Reis, tá? Ligado à tradição. Reis. Ricardo Reis. O outro heterônimo de Fernando Pessoa. E aí, a gente encerra o conjunto dos heterônimos falando agora... Ué, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Deixa o diálogo ali. Falando agora do último... tem um outro, tá? Mas só que esse outro a gente vai mencionar pouco. Vamos falar do próximo. O próximo é muito importante. O nome dele? Álvaro de Campos. Eu falei Alberto de Campos, né? É Álvaro de Campos, tá? Olha só que diferente que é o Álvaro de Campos. Esse é o poeta ligado à face mais ao modernismo, tá? E ao futurismo, quer dizer, o culto à velocidade, o culto às máquinas. Nascido em 15 de outubro de 1890, ó, novinho ele, hein? Em Távira. Álvaro é engenheiro formado em Glasgow, vê? Estudou na Escócia, fechou? Estudou na Escócia, estudou engenharia. Mas não exerceu a profissão, por não gostar de sentir-se preso ao escritório. É um homem voltado para o presente e a sua poesia buscava transmitir o espírito do mundo moderno. Esse interessante, ele vai ter 3 fases, tá? Uma fase decadentista, onde ele é altamente melancólico, uma fase futurista ligada às máquinas e uma fase pessoal, tá? Na fase decadentista, há uma ligação com o simbolismo, ou o descontentamento, o tédio em relação ao mundo presente. Na fase futurista, vemos a ligação com o moderno, o tempo presente, que passava por modernização. Então, por exemplo, pensa a chegada do automóvel, irmão. E na fase pessoal, vemos os questionamentos sobre si próprio, descontentamentos e certo abatimento. Então, vamos lá. Aqui o poema Tabacaria. Notem aí o aspecto moderno, o aspecto da cidade, tá? Me acompanha? Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões de mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério. Uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real e possivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte e por umidade das paredes e dos cabelos brancos dos homens, com o destino de conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco da algibeira das calças. Conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me, acenou-me. Adeus. Gritei-lhe adeus, ó Esteves, e o universo
restituiu-se-me sem igual, nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu, certo? Então, seu poema, Tabacaria. Aqui, mais um poema moderno, né? Você nota aqui as assonâncias, né? As aliterações. A volta ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra. Imagino eu, pelo que li, pelo que estudei, que a estrada de Sintra se pareça muito com a nossa estrada de Santos, tá? Porque é muito sinuosa, porque ela vai acompanhando as montanhas, acompanhando o litoral. É mais ou menos o que acontece aqui, né? A estrada de Santos, ela acompanha as ondolizações, eu não sei falar, do litoral da Serra do Mar, entendeu? Lê aqui comigo aqui. Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho da estrada deserta, sozinho guio quase devagar, eu pouco me parece, ou me forço um pouco para que me pareça, que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo, que sigo sem haver Lisboa deixada ou Sintra a que ir ter, que sigo o que mais haverá em seguir, senão não parar mais seguir? Vou passar a noite a Sintra, por não poder passá-la em Lisboa, mas quando chegar a Sintra, terei pena de não ter ficado em Lisboa. Sempre esta inquietação, seu propósito, sem propósito, sem nexo, sem consequência, sempre. Esta angústia excessiva do espírito, por coisa nenhuma, na estrada de Sintra, ou na estrada do sonho, ou na estrada da vida. Eu, guiador do automóvel emprestado, ou o automóvel emprestado que eu guio, na estrada de Sintra, perto da meia-noite, ao luar, ao volante, na estrada de Sintra. Que cansaço da própria imaginação, na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra. Na estrada de Sintra, cada vez menos perto de mim. Eita pega, né? Pois bem, essa é a heteronímia de pessoa, tá? Quando o autor faz uso de heterônimos, não se esconde sob um nome falso, simplesmente. Não é só um homônimo, né? Ou um pseudônimo. Ocorre bem o contrário. Ele se coloca em posição de diálogo com o sujeito lírico que ele mesmo criou, além de assinar a sua própria obra. Cada um deles assina, tá? Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Heteronímia de pessoa. Heterônimo é um personagem criado pelo poeta, que escreve a sua própria obra. Tem nome, obra, biografia e sobrenome. Um estilo próprio, tá? O autor, o criador do heterônimo, passa a ser chamado de, anota aí, ortônimo. Então, toda vez que a gente chamar ortônimo, a gente está falando do Fernando Pessoa, ele mesmo, tá? Mas também a criação dele. A criação dele é aquilo que nós chamamos de heterônimo, tá? Volto a dizer, o fenômeno da heteronímia é único. Aí você fala assim, mas por quê? Porque ninguém pode refazer? Não, poder pode. Só que fica sem graça. Então eu vou lá e crio um outro professor, um professor de história, chamado Miguel Gomes. Ah, professor, mas não, isso aqui é um ser que eu criei e tal. Ele é professor de história lá, tá? Ah, tá, esse Miguel Gomes, então, ele é uma criação igual o Fernando Pessoa? É, igual o Fernando Pessoa fez, entendeu? Fica sem graça. Então, todo mundo que fizer imitar, todo mundo vai falar assim, igualzinho o Fernando Pessoa, tal. Então, por isso que é um fenômeno único, tá? Não havendo possibilidade de existência de um sem o outro, tá? Fernando Pessoa foi quem criou essa designação. E é o único caso de heteronímia da literatura universal. Aí ele fala um pouquinho de Álvaro de Campos, tá? Álvaro de Campos, o heterônimo da lírica moderna, é o mais fecundo e versátil heterônimo de Fernando Pessoa. E também o mais nervoso, emotivo, por vezes até histérico, tá? Com algumas composições iniciais que devem algo ao decadentismo, como é o caso de Opiário. Eu perguntei na aula do segundo B, o que era opiário. Isso mesmo, Álvaro de Campos. Deixa eu colocar aqui, Álvaro de Campos. Quando eu falo opiário, você sabe do que eu tô falando? Não era um negócio dos japonês lá, sei lá, asiático pra ficar meio doido? Alguma coisa assim? Muito bem, Emanuele, fica meio doido. Isso mesmo, é uma plantação que se cultiva ópio. Um otário, que é uma piada, um opiário, meu Deus, muito legal. Muito bem, Emanuele. O opiário é uma plantação de ópio. Ópio é a papoula, né?
Então, os japoneses, isso mesmo, os japoneses orientais plantavam a papoula e da papoula extraía-se o ópio. Eu não lembro como é que faz com o ópio. Se o ópio a gente come, se o ópio a gente cheira, se o ópio a gente fuma, se a gente bebe o ópio. Eu não lembro. Testa, qualquer um deles funciona. Se não matar, droga. Então, só que tem certas drogas que você absorve de maneira diferente, né? Que é o caso da cocaína. A cocaína você cheira, né? Os caras fumam cocaína também. Os caras enrolam a cocaína com maconha e fumam, né? Senhor, relaxa, professor. O que mata não é a droga, é o traficante. A gente vai É o testando e dá traficante, certo. entendeu? Então, é um opiário. Então, você já dá uma ideia que o nosso Álvaro de Campos, Álvaro de Campos, entendeu? Então, é uma face do Fernando Pessoa que é ligado, né, ao negocinho aí para o cara vê o papaléguas, o cara começa a ver as coisas, pensa que tá voando, sai correndo na rua. Você já viu Ele é esse cara? filósofo. Como é que é? Ele é filósofo. Tudo fica colorido. Você já tem a oportunidade de ver os caras assim na rua? Lá no meio onde eu fui criado. Professor, fala aí. eu tenho um vídeo de um cara na Praça do Sé que é sensacional, professor. Ele fala que veio de Marte, que ele tem um macacão, que ele mantém e usa a temperatura para criar energia, que não sei o quê. É sensacional. Não, cara, sabe o que eu tô falando, Henrique? Eu sentado na frente de casa, aí de repente passa o cara, ele passa assim, ó. Aí ele se esconde atrás de um poste, assim, ele fica assim. O cara tem delírio, né? Que ele tá sendo seguido, entendeu? Nossa. Cara, quando o cara fica nessa, o cara tá mal, velho. O cara tá pra lá de Bagdá. O cara começa a correr. Então o cara desse avança de você, bate em você e você pode quebrar o cara na porrada. Eu assisti um vídeo, cara, que o cara tava muito doidão e o cara do ônibus queria passar, ele não queria deixar o cara do ônibus passar. Cara, ele foi pra cima do ônibus, ele deu uma cabeçada no vidro do ônibus, cara. O camarada desse, ele não sente dor, cara, ele não sente nada. Você pode socar o cara fica rindo, entendeu? Você viu Teve um que eu soube que ele disse que estava sendo perseguido por monstros. Ele tem mania de perseguição. Essa droga que os caras usam aí, esse negócio que os caras fumam aí, velho. Eu nunca usei, velho, então não posso falar pra você o que é a sensação. E, assim, eu acho que eu já conversei isso com vocês em uma outra ocasião, vou falar de novo. Com a minha geração, os caras fizeram errado. Os caras falaram assim, não usa droga, senão você vai morrer e tal. Aí o que os nóia do bairro fizeram? Os caras experimentaram e não morreram. O cara falou, nada, irmão, é massa pra caramba. O que tem que falar? Tem que falar que, de repente, o negócio é tão bom que não vale a pena experimentar. Tá bom, meus amigos? Então, vocês estão olhando com um camarada de 47 anos que nunca experimentou isso daí. E eu tenho orgulho desgraçado disso daí. Nunca precisei de nada disso. Que é isso aqui, cara? Câmera de segurança, falaram o homem saindo do bueiro no Tijuca, irmão. Fernando, será que a gente assiste isso daí, cara? O que você acha? Será que a gente assiste? Vai. Vai, põe aí, professor. Põe aí, professor. Em homenagem, né, ao Álvaro de Campos, né, velho? Álvaro de Campos. Álvaro. Então tá, peraí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é só clicar em cima? Clicou. Olha só, cara. O cara saindo do bueiro, meu Deus. Ele tá pelado? Não, ele tá com uma bermuda. Ele tá com uma bermuda. Tá. Tá sem camisa e de bermuda. Vamos ver se tem aqui o vídeo mesmo aqui. Aqui o vídeo. Ó. Uia. Não, pô. Um de novo. Ó. Meu Deus. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Ih, até dá o anúncio, tudo aqui. Meu Deus. Tá. Pula anúncio. Vamos lá. Acho que agora vai aparecer. Peraí, deixa eu fazer diferente. Peraí. Deixa eu fazer assim, ó, pra você ouvir também. Senão você não ouve. Isso, vai pôr chamada aí. Estamos fazendo uma homenagem aqui ao Álvaro de Campos. Aqui. Álvaro de Campos está sendo homenageado, meu Deus. Isso mesmo. Compartilhar. Pronto, agora está compartilhando. Vamos lá? Ó. Mas como é que o cara tinha certeza que tinha que focar ali, né, cara? Ó. Não, mas isso aí foi depois, né? Tipo, já tinha gravado, ele só editou. Olha, velho. Que situação indivíduo, né, velho? Eu tô te falando, meus amigos, não experimenta esse troço, tá?
Pelo amor dos meus filhinhos. Mesma coisa que eu falei para meus filhos, tá? Não experimenta. Não vale a pena. Não vale a pena. Você que quer jogar bola, você quer correr melhor, né? Ter um desempenho físico melhor. Olha só, pessoa perturbada, velho. A perturbação. Cansei de ver isso no bairro onde eu morei, cara. Cansei de ver. Cansei de ver. O camarada com mania de perseguição, entendeu? Não, Então ele acha saiu que... do bueiro como se fosse mais uma quinta-feira. E é isso aí. É mesmo. Ele saiu como se fosse uma coisa natural. Ele ficou olhando que os caras estão atrás de mim, irmão. Os caras vão me pegar, tal, não sei o que. Cara, é muito triste, cara. A gente ri, porque é engraçado mesmo, entendeu? Mas, cara, é muito triste, velho. A pessoa escrava desse troço aí. E o Álvaro de Campos, né, cara, na sua poesia, faz diversas menções a isso. Ele, com certeza, né, cara, o camarada que usava, né, certeza. Olha o Álvaro de Campos aqui. É o mais fecundo dos heterônimos, tá? Opiário. Álvaro de Campos é, sobretudo, o futurista de exaltação à energia, até o paradoxismo ao auge, tá? Professor, Pois não. tem que transmitir. Ai, desculpa, Henrique. Oh, meu Deus do céu. Bicho é burro, né? Vai ser professor burro assim no inferno. O professor não acompanha a modernidade. O professor não sabe se virar gastando. Isso é muito triste. Fiquei velho. O Rei Lear, né? O Rei Lear em Shakespeare tem uma frase legal. Que o Rei Lear, né? Tá ficando velho, né, cara? Aí o servo dele fala assim, né? Coitado do rei. Ficou velho antes de ficar sábio. Nossa. Porque a prerrogativa da velhice é você ficar... Não, o Davi saiu da reunião. Tá? A prerrogativa de você ficar velho é você ficar... O Igor saiu da reunião. O que está acontecendo? Não tem aula agora? Tem mais uma aula, não tem? Tem sim, professor. Eu também já decidi de entender por que o pessoal sai. Então, cara... O povo é tudo doido, professor. Como é que é? É tudo Eles doido. estão usando uma da boa, hein, professor? Tudo do opiário. É, o Rei Lear, né? Então, o que acontece? O Rei Lear, ele foi ficando maluco, e aí uma das prerrogativas de você ficar velho é você ficar sábio. As pessoas iam querer conversar com você e tal, né? E aí o servo do rei falou assim, coitado do Rei Lear, ficou velho antes de ficar sábio. Então, desgraçou a vida, né? Um velho desgraçado. Mas beleza, então tá, deixa eu terminar. Eu acho que aqui, deixa eu ver aqui, ele fala mais um pouquinho de Álvaro de Campos, que ele é intimista, melancólico, etc, etc. Tá, aí ele vai falar das fases da poesia de Campos, mas aí a gente fala em outro momento, tá? A gente fala em outro momento. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Fase do Álvaro de Campos, tal. Aqui um pouquinho do Fernando Pessoa ortônimo, quer dizer que é o Fernando Pessoa ele mesmo, tá? Então vamos lá? Rapidinho para terminar a aula. O poeta é o autor português Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernando Pessoa, nasceu na capital Lisboa no dia 13 de junho de 88. Ele é, sem dúvida, um dos mais importantes poetas do idioma português, tá? Ele uma vez fez comparações, né, que existiam 3 nomes, os maiores nomes da língua portuguesa. E ele falou que um era Camões, o outro era Padre Antônio Vieira, e ele deixou entender que estava surgindo outro, que no caso seria ele, né? Então ele seria o maior nome e, sem falta modéstia, é verdade, cara. Não tem para ninguém, irmão. Um que eu colocaria pau a pau aqui com o Fernando Pessoa, que é claro, posterior a ele, né? Foi Carlos Drummond de Andrade, irmão. Carlos Drummond de Andrade tá ali, pau a pau. Não dá para falar quem que é melhor, quem que é maior, cara. Mas o Carlos Drummond de Andrade tá ali, pau a pau. Tá bom, então. Conquistou a maestria da língua inglesa na África do Sul, por onde foi aos 7 anos, né? Após o matrimônio de sua mãe. De suas 4 obras lançadas enquanto estava vivo, 3 foram compostas em língua inglesa, tá? Foi um grande tradutor, tá? Então aqui eu tenho o livro dos Desassossegos, eu tenho ficção de Interlúdio, Para Além do Outro Oceano, Na Floresta de Alinhamento, O Banqueiro Anarquista. Esse aqui, O Marinheiro, cara, foi publicado na primeira edição da revista Orfeu. Cara, é uma peça de teatro de um ato só. Cara, é muito enigmático, é muito louco, cara. O Marinheiro é muito doido, cara. E depois, por último, por ele mesmo, tá? Fernando Pessoa ortônimo. Fernando Pessoa conta e chora a insatisfação. Já deu a hora, né, cara? Não vou fazer a leitura, não. Já deu a hora? Aí depois a gente tem aqui a autopsicografia, né? E depois eu acho que em algum lugar aqui, na apostila tem o Mar Português. Leia o Mar Português, tá bom? Tudo vale a pena, meus amigos.
se a alma não é pequena, certo? São palavras de Fernando Pessoa, tá bom? Um prazer a companhia de vocês. Eu acabei de estragar o fone da Flor. Se eu não voltar, se eu morrer, tá bom? Eu quero dizer que foi um prazer conhecer vocês, tá? Mas eu vou morrer feliz, porque vou morrer nos braços da minha Flor. Velho! Meus amigos, um abraço, boas férias. Tchau, pastor. Um abraço Tchau, no fundo professor. do Boas tá férias. bom? Todo o meu carinho, todo o meu amor para vocês, tá? Um abraço e Abraço, Jess. semestre que vem, irmão, nós tamo junto, beleza? E se eu não morrer, porque eu estraguei o fone da Flor, tá bom? Um abraço. Deixo vocês com a colega aí, com a professora. Um abraço.
Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo bem? Oi! Hoje eu consegui. Meu WhatsApp Web parou de funcionar, meu. O sistema do Google criou uma loucura aqui, que na minha máquina ele cria um perfil para cada coisa e o WhatsApp Web está entrando em conflito. Para a minha alegria, para a nossa alegria. Mas agora eu consegui já estar aqui junto com vocês em mais um programa Blink 102. Você sente a indiferença. Você ficou sabendo que Ah, não tinha ninguém na sala, você resolveu ir pra casa? então, né, cara, eu tava lá, aí eu olhei lá, vocês viram eu passando lá, que eu passava a cabecinha assim, ó? Aham. Eu falei, cara, o Gessé, o áudio tá estourado, o que eu faço? Eu baixo o áudio, é isso? Ou coloca fone. Ah, não. É que eu falo alto pra caramba, também tem essa. A hora que você fala, tipo, fica estouradaço. Ah, achei o botão do microfone aqui, peraí. Vou tentar baixar aqui. Vê se agora melhorou. Não, Mesma coisa. sim. Oi. Mesma Achei coisa. incrível. Um com o áudio estourado, a outra falando baixo demais, nenhum se entendendo. Esse aí, ó, essa cena foi incrível. Agora ficou bom. Tá ainda a mesma coisa. Ah, mano. Vou tentar falar baixo, então. Não, relaxa, fala um pouquinho baixo e é isso. Tá. Quem não aguentar, pede pra sair. Nossa, que grosso. Ai, grosso. Tudo bem com vocês, cara? Tá frio pra caramba aqui em casa. Ó, é o seguinte, eu vou botar essa câmera aqui, ó, porque aqui eu tô me vendo de cima, Cara de safado, cara, olha. Cara, tem dificuldade, mano, parar. A câmera fica pra onde ela quer, entendeu? Eu que tenho que arrumar minha postura pra ficar assim, ó. Tá bom. Vai desse lado aqui, pessoal. Minha cara não ajuda muito. Mano, eu tô ficando com ruga aqui, cara. Tem que fazer alguma coisa no botox. O que eu ia falar, gente? Tudo bem com vocês? Ó, fiz clareamento nos dentes, ó. Esse aqui tá amarelo, que é por causa do café. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou streamar pra vocês um bagulho. Qual que é o bagulho que eu vou streamar? Eu vou streamar pra vocês a folha que vocês já pegaram comigo, certo? Eu passei ontem pra vocês essa folha, a folha da alegria, aonde... Deixa eu... Calma aí, copiar aqui. Beleza, já vou streamar a folha, você já vai se ligar do que eu tô falando. Calma aí. Tá, vamos lá agora. Vai ficar Alt Tab. Aí vem aqui. Aí vem aqui em apresentar agora. Aprendi. Era uma janela? Era uma janela. Alt Tab, uma janela. Aí, ó. Tá dando pra vocês verem aí ou não? Sim ou não? Sim ou claro? Sim. Sim. Que maravilha. Olha aí, essa é a folha que eu dei ontem. Aí! Vou até anotar esse jutsu que eu fiz aqui agora. Alt, mais Tab. Foi uma janela que eu falei? Isso aí. É. Eu vou deixar anotado, porque já bugou a minha mente isso. Porque em outras aulas que eu dou, eu não uso esse recurso, mas esse aqui é genial. Por quê? Porque eu consigo mostrar para vocês e se eventualmente eu precisar, eu posso riscar, né? Pelo menos no PowerPoint era assim, né? O que ficou faltando eu falar para você de ontem, né? Lá da situação da aula, né? Algumas coisinhas legais. Por exemplo, nessa parte aqui não sei se você sabe, né? Da panela de pressão,
Vixe, mano, nossa, esse café é muito ruim. Efeito Tyndall. O que era o efeito Tyndall que eu acabei a aula falando? Era isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o que eu marquei ou não? Tamo. O efeito Tyndall é essa coisa que chama de regelo. Por quê? Porque no gráfico que eu havia mostrado para você, no caso da água, tinha esse bagulho aqui, ó. Essa parte aqui do gráfico, ó. Agora eu não consigo riscar isso. Esse gráfico 1 aqui, ó. Tá vendo? Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, com o aumento da pressão, a temperatura de fusão baixa. Então, o que acontece? Quando eu aumento a pressão ao longo dessa linha... Olha, risquei, ficou massa, ficou top ali, ó. Quando eu aumento a pressão aqui nessa linha, a temperatura de fusão tende a baixar. E o que acontece? Eu tenho uma situação onde a linha tá operando pressão sobre o bloco, ela vai penetrando e vai cortando o gelo. Em que ela vai cortando? Imediatamente, quando ela passa, acima dela o gelo se refaz. Então acontece que esses blocos conseguem atravessar o bloco, esse fio consegue cortar o bloco e o bloco não quebra, porque imediatamente depois a solda é refeita. Deu para entender a ideia ou não? Deu para entender. Ótimo. Outra coisa que é interessante no aspecto de mudança de fase é que, se você olhar esse gráfico aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, de C para D, na medida em que a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando e a temperatura também vai aumentando. É o que justifica você ter água dentro de uma panela de pressão, que eu tenho certeza que todos vocês aí, por mais que você more na Copavila, não estou zoando, que por mais que você more nos bairros aí de Campo Grande, você tá ligado que eu tô ligado, que se você botar água dentro da panela lá para ferver, né, esse aumento de pressão na superfície do líquido força a água aí a passar dos 120 graus Celsius. Passar dos 100 graus Celsius. Então, olha que peculiar. A panela de pressão, o que ela é? Ela é uma armadura que capta o vapor, pressiona a superfície do líquido, já comecei a gritar de novo, né? Pressiona a superfície do líquido. Quando eu estiver gritando, vocês falam alguma coisa. Tá gritando, tá? O que acontece? Ele pressiona a superfície do líquido e aí a água, estando obrigada ali naquela situação de absorver o calor da fonte térmica, do foguinho que está aqui embaixo, o que acontece? Tentei riscar o foguinho, risquei o negócio da pressão. Que ódio. Né? O fogo que está aqui embaixo, ele acaba pensando o quê? Fala, poxa, tá a água ali, ela está represada, está captando calor e não consegue mais ebulir porque existe uma pressão na superfície. Então a água passa de 100 graus Celsius, ela vai aí para 120, 115 graus Celsius. E você tem um alimento, uma mandioca, uma costela, sei lá o que você quer cozinhar, qual que é o seu gosto, mas essa água está acima de... é uma água sobrenatural. E ela consegue aí amolecer ossos, acelerar muito o cozimento das coisas. Vocês sabiam disso? Não. Bom, agora estão sabendo. Outra coisa que é interessante, vamos concluir o raciocínio aqui. Ó. Se quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição aumenta também, se a pressão é maior, a temperatura é maior, pensa comigo o raciocínio inverso. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. Menor a temperatura de ebulição. Minha máquina começou a fazer um barulho aleatório. Então, olha que peculiar. Em locais onde você tem a água numa condição de pressão atmosférica reduzida, por exemplo, aqui, ó, em La Paz. Se você não sabe, La Paz é a capital da Bolívia. Tem uma altitude bem grande lá, né? Não sei quantos, 3.000 e tal lá metros. Acho que é 2.800 metros. A coluna de pressão atmosférica sobre o ambiente ali é muito menor, certo? Sendo menor, a água ebule com mais facilidade. Ebule aí a 87 graus. Não é interessante perceber isso? Então, na medida em que você vai descendo aqui, se aproximando da condição litorânea, que seria o Recife, que seria São Paulo, que seria aí, né, situações mais próximas do mar, a pressão atmosférica vai aumentando e aí você chega ao nível do mar que efetivamente a água ebule a 100.
Então, é muito mais fácil você fazer um café ou um chá lá em La Paz ou em Quito do que em Recife, em São Paulo. Porque a pressão atmosférica sendo menor, é mais fácil promover a ebulição. Não é legal isso? Muito. Muito. Lá em La Paz, eu vou lá fazer café, cara. Olha só. Então, justamente, o que você veio fazer em La Paz? Vem fazer café. Só que tem uma outra coisa. Eu já tive em La Paz. É muito difícil respirar lá. Nada, detalhes, cara. Fazendo café tem tudo certo. Então, com café, pra que eu preciso respirar? Vai ficar de frescurinha agora? É, cara. Olha que interessante isso que eu vou falar agora. Deixa eu só lembrar o que é interessante. Quando a gente respira, o que a gente faz? A gente movimenta o diafragma da gente. Vocês não estão vendo aí, mas ó. Minha máquina começou a fazer um barulho aleatório de novo. Ó. Então, esse movimento do diafragma, ele cria uma diferença de pressão nos seus pulmões, e aí o ar entra e o ar sai, o ar entra e o ar sai, e as pessoas vão respirando aí. Beleza? Se eu estou imerso num local que a pressão ambiente é diferente da que eu estou acostumado, fica mais difícil para você conseguir inalar e expirar o ar. E sim, é difícil mesmo, não é frescura. E para piorar isso, quanto mais alto você está, mais rarefeito é o ar. Ou seja, a cada fungada que você dá, a cada inspiração e expiração, a quantidade efetiva de oxigênio que você pega é menor. Então, você estando em La Paz, você já está cansado. Você já chega lá com 3 de vida. Vocês sabiam disso? Sei sim. Então, é interessante você... Às vezes a gente vê o cara jogando futebol ou praticando alguma modalidade... modalidade atlética, né, de atletismo, e a pessoa fala, olha, o atleta lá tá passando mal e tudo. Nossa, que frescura. O cara... preparado, treinado, pago. Irmão, você não tem ideia da dificuldade. Eu não sou exatamente gordão, eu sou gordinho. Irmão, para caminhar com a mochila em La Paz era um sofrimento. Só caminhar. A fome não existia. Eu emagreci, eu acho que 6 quilos em uma semana. Porque como você tem dificuldade de respirar, você sempre tem aquela sensação de final de corrida. Então, eu não sentia fome de nada. Sentia uma sede infernal e não sentia fome. Então, outra sacada, se você quer emagrecer aí 8 quilos em 7 dias, vá para La Paz. Mas o preço da viagem, às vezes, não compensa emagrecer assim. Como? O preço da viagem. Ou você caminha até lá, que já aproveita e acumula. Vou te falar, Henrique, é muito fácil, cara, você ir para lá. Vou te falar. Você vai até Corumbá, de Corumbá tem um ônibus que te leva até Santa Cruz de la Sierra, aí você vai ver uma estrada mais heavy metal do mundo, e depois tem outra viagem de Santa Cruz até La Paz de ônibus. Você vai levar aí uns 2 dias. Mas, a dificuldade... Quando os caras falaram, eu falei, eu vou porque eu sou muito doido mesmo, sou mochileiro, mas eu não imaginava que era tão difícil assim. Um amigo meu que tem asma, ele voltou do meio do caminho. Começou a ter dificuldade de respirar, chegou em La Paz, foi o tempo só dele descer, comprar outra passagem e retornar. Voltando aqui, a diferença substancial existente entre gás e vapor. Eu já tinha falado disso, mas eu vou falar de novo. Qual que é a diferença entre o rap e o funk? Nossa, isso foi péssimo. Ué... Que tinha uma música muito antiga que falava isso. Qual a diferença entre o rap e o funk? A minha mulher tá falando que eu sou velho. Você é nova pra você carniça. Então, olha lá o que acontece. Você tem aqui, que existe uma temperatura e uma pressão críticas. Aqui, eu consegui botar em rosa aqui. Tá vendo aqui? A partir desse ponto, eu tenho apenas gás. Não adianta eu aumentar a temperatura, não adianta eu aumentar a pressão, que o bagulho fica necessariamente na forma gasosa. Diferentemente do que acontece antes dessa pressão e dessa temperatura limite. Que aí, se eu tenho vapor e eu aumento a pressão, ele migra para o estado líquido. Então, na verdade, no seu botijão de cozinha, aí, você, minha amiga dona de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, você com certeza já pegou um botijão cheio no braço e chacoalhou ele e já percebeu que ele tem uma aguinha dentro dele, parece que tem um liquidozinho dentro dele. Já fizeram isso?
Eu não, porque eu não tenho força. As meninas falam, não sou obrigada, meu amor, eu já tô cozinhando. Luiz Otávio, se não tiver gás nessa cozinha, vai faltar gás, faltar cozinha e vai sobrar chifre pra você, porque eu não sou obrigado, entendeu? Olha o que acontece. Caraca, Nossa, que medo. Se a pressão vai aumentando aqui, ó, você tá vendo que ele migra do estado gasoso, do estado vaporoso, que seria o certo, a palavra certa é vaporoso, para o estado líquido. Né? Então é por isso que quando você tem muito vapor de butano dentro do botijão, e é normal que tenha realmente, né? Você tem a passagem dele do estado líquido do estado vaporoso para o estado líquido. Você pega o gás, vai colocando, chega num momento dentro do botijão que a pressão é tão alta que ele muda para o estado líquido. Por isso que quando você pega um botijão cheio, você chacoalha, parece que ele tem um líquidozinho dentro dele. E tem. Um exemplo mais próximo, talvez você já tenha, é o do isqueiro. Vocês já viram que o fluido do isqueiro, quando você pega um isqueiro, não tem nenhum isqueiro aqui. Imagina que isso aqui seja um isqueiro. Eu não fumo, né? Para que vai ter um isqueiro? Você imagina que você pega o gás e vai colocando ele aqui dentro. Chega numa hora que você vê que tem dentro do isqueiro uma parte líquida. Vocês já viram isso ou não? Sim. Então, o que acontece? É a mesma coisa do botijão, a mesma ideia do botijão. O cara pressurizou o gás ali de tal forma que o gás mudou do estado vaporoso para o estado líquido. Vapor foi para o líquido. Ah, professor, mas e se ele estivesse já na temperatura crítica, aqui na pressão crítica, ou no ponto crítico aqui que o senhor falou aqui em cima? Irmão, se ele for gás de verdade, ou já estiver além desse estado, pode pressionar, como aconteceu aqui, ó, que o bagulho não vai para o estado líquido. Então, o certo seria a gente falar, se a gente presencia aí no dia a dia o gás de cozinha passando para o estado líquido, então não seria gás de cozinha, o certo seria vapor de cozinha. Né? Vamos falar o certo. Mas a pessoa já começou. No Brasil, é gás de cozinha, mas o certo seria vapor de cozinha. Legal isso? Professor, tem alguma coisa que a gente usa que é tipo gás? Cara, em situação natural, o oxigênio, o nitrogênio, eles já estão na condição nossa normal de uso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, essas coisas já estão naturalmente além do ponto crítico. Se você conhece como gás no seu dia a dia, é porque provavelmente essa substância já está além do ponto crítico. Entendi. E o que define, tipo, que faz ele ser um gás são as moléculas completamente fora de... O que define ele como gás é o que eu coloquei aqui em cima, Samuel. Se eu pressionar, ele não retorna ao líquido. Esse aqui, ó, o vapor, ó, eu pressionei, o bagulho ficou líquido, você notou? Isso é vapor. Mas as moléculas dele estão ligadas também, né? Estão ligadas. Beleza? Beleza. Em situação nenhuma, tipo, a molécula fica solta lá, à toa. Não. Quando eu falo da substância ali, eu penso no aglomerado de moléculas. Entendi. Você já tá almoçando, né, mano? Eu só comi uma chipa até agora. Ó, vamos fazer, aí na próxima aula eu vou falar de pressão de vapor e umidade relativa. Vamos fazer alguns desses exercícios para aprimorar o seu jutsu? O que vocês acham? Sim. Sempre. Uma substância pura só para O que sai do escapamento é vapor ou gás? Maldição. Eles são movidos na força do ódio. Nossa, que raiva, mano. É gás. Porque é resultado do processo de combustão. Resultado do processo de combustão é gás, nunca é vapor. Uma substância pura sofre a transformação AB descrita no diagrama. Abaixo, no diagrama, pressão, temperatura abaixo. A transformação ocorrida é o quê? Olha essa questão aí que eu coloquei aqui. Essa questão aqui de número 1. O que você marcaria aí? Pode responder, tá, pessoal? Não fica tímido, não.
Mano, sério, mano, que vocês não vão falar nada? Calma, filho, calma. A de a vapor? A transformação que está acontecendo aqui, ó. Nesse setor aqui, ó. Vocês estão vendo a bolinha do meu mouse? Estão, né? Estamos vendo a bolinha do seu mouse. Olha aqui, ó. É tão bom quando a pessoa vê a minha bolinha. Ó, aqui, ó. Que a substância que eu estou estudando é nesse pedaço aqui que está a bolinha. É sólido, líquido ou gás? Sólido? É sólido, muito bem. Aqui, Líquido. líquido. Líquido, nossa. Centro Educacional, Deus me livre. E aqui, Gás. gás. Ele está só perguntando se ele saiu do A e foi para o B. Que transformação está ocorrendo aí? Vaporização? É, mas quais são as opções, Henrique? Não faz isso comigo, não. Ah, cara. Nossa, mano. Por isso que tem tanta criança solta na BR aí, passando fome. Todo dia é isso, cara. Letra Ah, de abacaxi. A, de almoço, de algema, de ameaça. Não, peraí. Ai, selecionei errado. Ai, não. Oh. Tá, esse aqui, letra A, tá? Esse, letra A. Tá bom? Já marcou aí na sua folha? Vocês imprimiram essa folha? O professor tem essa ilusão de que a gente manda a folha e o aluno vai lá, imprime e fala, caraca, que massa. Cara, nem impressora eu tenho. É. Vocês viram que eu fiz uma piada lá na hora que eu mandei a folha, da importância do clã da folha? E eu falei, tá aqui a folha para começar. Sim, sim. Ninguém reagiu, Você mano. joga, cara? É porque tá só pros ADM, pro. Então, mano, mas eu achei que foi uma piada tão A gente é genial. membro Cara. comum. Porra, Não, mano. foi perfeito, mas a gente é membro comum, você tem que brigar com o pessoal lá. Ah, tá. Tá bom, então foi boa a piada, beleza. Então, eu falei, cara, foi muito bem, foi na hora que me deu. Você quer entrar no clã da folha? Vamos começar, tá aqui a folha. O diagrama de fases de uma substância pura é mostrado na figura abaixo. Que filho da porra. Com relação aos pontos assinalados na figura, a alternativa correta é... Me ajuda aí, pessoal. Esse ponto 1, ele está numa região de sólido, líquido ou gás? Gás. Gás. Esse ponto 2. Líquido. Esse ponto 3. Sólido. Ótimo. Essa curva A é uma curva de quê? De que mudança? Sublimação. Sublimação. Eu tiro o Henrique. Passa aqui em casa que eu vou te dar um pão. Ó, essa curva B. Vaporização. Vaporização do líquido para o gasoso ou vaporoso, né? E a curva C. Fusão. Fusão. Fusão ou solidificação se vier da direita para a esquerda, não é isso? Beleza. Se você entendeu isso, você entendeu a questão. Letra A, B, C, D ou E? Tempo! Olha, ainda tem doce aqui, rapaz. Achei que tinha acabado. Vocês aceitam o doce? Sim. É de quê? Aceito. Dois doces. Eu quero 3. Você tá vendo como é que é difícil a vida do homem? Você chega pra menina e fala, eu tenho 2 doces. A mulher fala, meu amor, eu não sou obrigado. 2 doces pra mim é nada. 2 doces eu nem saía de É a mesma casa. coisa. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? O que ele está te perguntando aí? Com relação aos pontos assinalados, a correta é letra A. Vamos ver. A substância no ponto 1 está na fase de azulejo. vapor e no ponto A está simultaneamente nas fases sólidas e vapor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, pessoal. Letra A já é a resposta correta. A torcida vai à loucura, é o campeão da Champions League. É letra A. A substância, não, acabei de discutir isso aí com vocês. Está no ponto 1 aqui, ó. Não consigo riscar essa bodega.
No ponto 1, ela está no estado de vapor, e essa curva 2 aí é simultaneamente sólido e vapor. Tá certo? Ah, professor, e as outras? Estão todas erradas. Mas vamos ver por que está errado. Ó. A substância está com necessidade de aparecer um negócio aqui. Bem-vindo ao Talibã. A substância no ponto T, no ponto tríplice, está simultaneamente nas 3 fases. Está certo, isso aí está certo. Falei disso na aula de ontem. E no ponto 2 está no estado de vapor. 2 é a situação de vapor, Henrique? Não, Não, é líquido. Estado Líquido. líquido. líquido, isso. Letra C. A substância no 3 está na fase líquida? Não, mentira. No ponto 3 ela está no estado sólido. Já está errado aí. Letra D. A substância no ponto B está simultaneamente nas fases sólida e líquida. Mentira. A curva D é uma curva de vaporização, que agrega líquido e vapor. Letra D já está mentindo para você. E letra E. A substância nos pontos 1, 2 e 3 estão nas fases 1 líquida, já errou aí. 1 líquida, 2 vapor, tá errado também, e 3 sólida. A única que estava certa. Né? Respectivamente. Então só ficou aí efetivamente a letra A de almoço, almôndega. Legal, né? Agora começou o festival do... Como é que chama esse estilo de música? Brega. Questão 3 e 4 é para você utilizar o diagrama de fase que está abaixo aqui. Aí você tem um gráfico aí, onde esse ponto A está remetendo ao estado sólido, o B está remetendo ao estado líquido, esse aqui, toda essa região de baixo é vapor, e aqui ele marcou o ponto tríplice, onde os 3 estados se manifestam, e aqui ele marcou só uma bolinha aqui, ó, que seria a situação de ponto crítico. O que é o ponto crítico mesmo? É a situação de pressão e temperatura na qual Ele tá no vapor e é isso aí. ele passa de vapor para gás e não retorna mais. Mesmo que eu aumente a pressão, ele não regride para o estado líquido. Não é isso que eu acabei de falar ali em cima? Acho que Sim. cara, isso aí. Eu me sinto tão sozinho às vezes. Terceiro, se a substância simples for expandida isotermicamente a partir do estado B, isotermicamente, ou seja, com a temperatura constante. Iso de mesmo, termicamente, de referente à temperatura. Né? Isotermicamente. A partir do estado B, ela poderá sofrer quais processos? Vaporização. Vaporização, letra... E de ebulição. Exatamente. O que o Henrique viu? Ó? Ele viu que aqui tem uma linha reta. Para ser isotérmico, tem que respeitar esse processo aqui. Ó. Certo? Isotérmico tem que manter o alinhamento vertical. Qual que é subindo numa vertical aqui a partir de B ou descendo numa vertical, qual que é a única transformação possível? É dessa linha aqui na horizontal, não é isso? Essa linha horizontal que é uma curva de vaporização. Letra E é a sua resposta correta. Na quarta questão eu pergunto, numa mudança de estado de A para B, temos aí passando de A e indo para B. Vamos lá. O que eu tenho aí? Necessariamente uma transformação denominada... Fusão dos brincos Potara. Hã? Fusão Mas você falou uma outra coisa, hein? dos brincos Potara. Nossa, é um negócio lá do Dragon Ball. Você gravou o nome do brinco. Meu Deus, vou procurar no eBay para eu comprar esse É um brinco. nome fácil, cara. Vou juntar eu e o Adriano. Vai virar o Valdivino. Essa fusão, esse é o Valdivino. Você fala, mano, what the fuck? O que aconteceu? Mano, esses dias eu tava passando, tipo, perto do primeiro, bem na hora que você entrou. Aí o Adriano tava lá e, tipo, todo mundo não tinha te visto ainda. Ficou olhando assim, quem que é esse cara? Porque você é igual ao Adriano. A gente tem que fazer um meme, eu e ele de Homem-Aranha, um apontando pro outro assim, ó. Aí o outro assim, aí o outro assim, aí o outro assim.
Uma criança aperta 2 cubinhos. Uma criança aperta 2 cubinhos de gelo um contra o outro e observa que eles ficam grudados. Toda criança já fez isso. Eu tenho uma pessoa bem próxima, que eu vejo com frequência no espelho, que uma vez a geladeira ficou descongelada, e essa pessoa, que eu não posso falar quem sou, que botou o lábio no congelador ali, e o lábio ficou grudado, e teve que rasgar um pedaço do lábio para... Na aula de hoje aprendemos a não botar a boca no congelador quando ele estiver no processo de reconstrução. Certinho, cara, certinho. E ainda apanhei, para deixar de ser idiota, e fiquei sem um pedaço do beijo. Isso ocorre porque o aumento da pressão está lá, a temperatura de fusão e a volta às condições de pressão normal provoca a pelelé. As lacunas são corretamente preenchidas por qual alternativa? Olha lá. Você viu comigo ali que quando eu aumento a pressão, eu faço o que com a temperatura de fusão? Aumenta? Diminui, né? Lembra aqui, ó? Ah, é porque é água, né? E é louco. É água, exato. Então, se eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão. Então, a primeira aí, ó, fala, né, da diminuição da temperatura de fusão. E a volta às condições normais provoca a... Fusão? Não, amor, se é água e tá virando gelo, veja lá, ele apertou os 2 cubinhos, derreteu, aquele momento da emenda ali, depois ele retornou a ser gelo, né? Se ele retornou a ser gelo, ele não fundiu, ele... Solidificou. Resposta correta, letra... B. Desde diminuição. A questão dessa na prova, pessoal? Fala pra mim, abre o coração, vai. O que você falou? Você colocou, cara. Cara, botar uma questão dessa na prova não é sacanagem, fala a verdade. Não, mas você colocou uma questão assim na prova. Aí as pessoas se confundem, né? Mas solidifica, quando derrete, funde, derrete, fusão, né? Quando solidifica, fica duro, solidificação. Se ele está falando que ele aperta os cubinhos e observa que eles ficaram grudados, quando ele aumentou a pressão, ele facilitou o processo de derretimento, só que rapidamente, quando ele aliviou, o bagulho solidificou. E aí, faça esse exemplo na sua casa, e pega 2 cubos de gelo, aperta bastante, pode pegar da calçada mesmo, pega do meio do pátio, do jeito que está frio, né? E quando você soltar, você vai ver que ele vai fazer o regelo, aquela coisa que eu expliquei lá do efeito Tyndall. Vamos ver mais uma questão aqui. Olha, falando do efeito Tyndall, colocando fala em efeito Tyndall, falando em gelo, eu mandei para vocês o link do negócio lá que eu tinha no meu canal lá a respeito do cara que ficou rico vendendo gelo dos Estados Unidos para o mundo todo de barco. Vocês assistiram? Ainda não, mas eu deixei salvo para assistir. Sério, cara, só teve 5 visualizações. Assistam lá, é bem interessante. O cara serrava o lago na casa dele, lá no terreno dele nos Estados Unidos, botava esses blocos de gelo num navio e vendia pelo mundo todo. E ficou rico. Colocando-se um arame fino sobre uma barra de gelo preso a 2 pesos iguais, conforme a figura, notamos que o arame atravessa a barra sem que, no entanto, parti-la, ou seja, ele corta e vai refazendo, corta e vai regenerando, né? Se você tem um step bom, você sabe o que é isso. Explicando o fato baseando-se... explicamos o fato baseando-nos em que... Qual alternativa você marcaria aí para o efeito Tyndall? C. Letra C, né? Pela pressão do arame, o gelo derrete, porque o ponto de fusão abaixa, deixando de existir o gelo, a pressão, no caso, né? E aí o gelo se reestrutura, letra C, de cachorra. Legal, né? Nossa, olha essa 7ª questão, é um jornal. Chega! Cheira? Leia com atenção a análises afirmativas abaixo. 1. Você percebe que a água da panela em que você está cozinhando começou a ferver. Eu botei essa questão na tarefinha. Uma providência correta é baixar
baixar a chama do fogão, porque durante a ebulição a temperatura da água não se elevará mais, até que todo o líquido tenha se vaporizado e é desperdiçado. E é desperdício fornecer mais calor, mantendo a chama alta. Faz sentido falar isso ou não? Não. Não. Faz, porque o processo de ebulição vai continuar, né? Então, se você quer manter a água num processo de ebulição, pode baixar o fogo, porque aí, né, você vai manter o processo ali da passagem do líquido para o gás. Agora, eu falei, se eu mantiver o fogo alto, você vai estar incentivando o processo de ebulição, digamos, vai secar mais rápido a água da panela. Mas se você quer trabalhar com a água na situação de fervura, pode baixar o gás. Tenho certeza que você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo dona de casa, não sabia disso. Você sabia, dona André? Olha lá, a minha velha aqui usando um chale, ó a situação. Eu não tô nem prestando atenção. Nem está prestando atenção. Por isso que não tira nota comigo, porque não presta atenção. Caraca. Vai chamar meu pai. Perdeu a oportunidade de ganhar esse delicioso doce de abóbora, sabor sabão, né? Parece a barra de sabão. Sabor açúcar. 2. O ponto de ebulição da água é sempre 100 graus Celsius, em qualquer ponto da superfície da Terra, não importando a altitude, porque a pressão atmosférica não exerce influência na temperatura de ebulição. Verdadeiro ou falso? Não, quer dizer, falso. Não, peraí, não, é falso. Ele quis dizer que não é para marcar. Realmente, acabei de dar o exemplo da panela de pressão, que vai captando o vapor, né? Que a própria água vai gerando e a água ficou obrigada a ebulir acima de 100 graus Celsius. Então, essa segunda é falsa, assim como muitas meninas dessa sala. Eita! Ih, recalcado. Ah, na minha cara. Uma terceira. É muito bom fazer isso, mano. Uma panela de pressão. Tem quantas meninas presentes? Tem um monte, mas as gurias não falam comigo. Duas só falaram comigo. Eu tô falando com você. Isso aí, mano. Ué, professor, que isso? E agora a manifestação é bem. É uma por cima da outra e toma. As gurias falam, eu vou cortar seu cabelo com essa tesoura. Terceiro, uma panela de pressão pode representar economia, porque quando fechada, a pressão no interior dela é maior do que a pressão atmosférica. E a água atingirá temperaturas maiores do que 100, fazendo com que os alimentos cozinhem mais rapidamente. Verdadeiro ou falso? Parece verídico. É verdade, né? É verdadeiro? Oi? Letra C. Letra C, de casa. Letra C, de comida. Eu tô com fome, já falei isso. Já. Sim. Ainda tem que pedir um Marmitex, hein? Não. Tá com fome. E daí? O problema é seu. Muito bem lembrado, né? A minha aula é praticamente um live action. 8. A água em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius quando submetida à pressão de uma atmosfera, que é aquilo que o pessoal da química chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vocês já ouviram essa sigla já, né? Várias vezes. Infelizmente. Um antigo livro de física diz que é possível que a água entre em ebulição a temperatura ambiente. Sobre esse enunciado, podemos seguramente afirmar que... O que você marcaria? A, B, C, D ou E? O que você marcaria? Será que eu consigo fazer a água ebulir aí a 30, 40 graus? Consegue. Consigo, mas o que eu vou ter que fazer? Diminuir a pressão. Diminuir a pressão no local. Então é possível, só que eu vou ter que ter uma queda drástica de temperatura, uma queda drástica de pressão. Tem uma experiência que o pessoal faz que é bem legal. Você pega a seringa e coloca a água ali a uns 70 graus, sabe? Aí você coloca metade da seringa com água e deixa também uma parte grande com ar. Aí você segura o bico da seringa e puxa o êmbolo ali dentro, sabe assim? Você abre uma camada a mais de ar ali para dentro do compartimento.
O que acontece? Essa água que está a 60, 70, até 50 graus, quando você dá esse efeito vácuo dentro da seringa, a água ebule na sua frente, dentro da seringa. A água faz... Nossa, que da hora. Muito doido isso, né? Vou mandar para vocês o videozinho disso. Se você quiser fazer, você vai precisar de água morna e uma seringa. De boa vontade. E 5 dedos em cada mão. Desculpa, Lula, não vai rolar. Então, nossa, isso foi... Tá bom hoje, hein? Bom, mano. Tá bom, então. Então aí a resposta correta é a letra A. Desculpa, Lula, não vai rolar. Que maldade, cara. Letra A é verdadeiro somente se a pressão for muito menor do que uma atmosfera. Próxima aula a gente vai falar de mais algumas questões abordando aí os diagramas de... Próxima aula, só daqui 15 dias. Você tá tirando a favela, meu chegado? Amanhã é sexta-feira, não é? Mas amanhã Mas é você futebol dá do aula B. pro B. Quero ver se vai ter algum aluno lá no B. Ah, não. Faltosa, você viu a menina? Quero ver. Mas minha cara se vai ter algum aluno lá que eu mando matar. Quero ver se alguém vai lá só por causa do senhor, você viu, bro? Não, mano, mas de verdade. Puta, mano, rolou uma depressão agora, hein, mano? Professor, pior que quase não tá indo ninguém. Então, hoje eu fui lá, Não mano. é quase, não tá indo ninguém. Aí eu dei aula no terceiro A, né? Aí eu entrei no terceiro B, aí eu descobri que o terceiro B tava dentro do terceiro A. Aí eu tava passando no corredor, a Mari falou, você não quer dar aula de casa? Eu falei, como assim? Ela falou que no terceiro A, no segundo A não tem ninguém. Eu falei, brincou? Sério? Falou, sério, você vai pra casa, você dá aula usando o slide, né? Projeta pra eles. Eu falei, boa ideia. Aí eu já tava com uma situação intestinal agendada, aí e vim pra casa mesmo. Ai, Alex, não tem vergonha. Pessoal, tchau pra vocês. Até. Ô, professor, Fala. você vai levar a Tchau, balinha pra professor. mim depois? Levar balinha? Você sairia de casa numa sexta-feira de manhã, no primeiro tempo, por causa de algumas balas? Não, Da né? sua Quando voltar, aula. depois eu... Olha, você tá vendo que amanhã é fora de questão. Eu não tô falando de amanhã, Daqui professor. 15 dias. Você esquece amanhã. Abstrai. É pra quando Daqui 15 voltar as dias, aulas quando eu depois do feriado. Tá. Mas você tem que me lembrar. Fala, Zazik, compra jujuba, compra bala. Eu vou mandar uma mensagem pra você, faltando um dia bom. para as outras aulas. Não, um dia não, 2, para dar tempo. Às vezes o aluno manda 7 horas da manhã. Ô, professor, leva bala. Como que eu vou levar bala às 7 horas da manhã? Não tem jeito, né? Nossa, É no verdade. mercado. Meu amor, você tá falando de problema, eu tô falando de solução, meu bem. Eu tô resolvendo. Você que tá querendo causar aqui na minha birosca. Tchau pra vocês. Tchau, professor. Boa Tchau, sorte. professor. Vamos lá. Manda um WhatsApp pra mim nas férias. Se vocês estiverem fazendo exercício nas férias, tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp pra mim.